O amor pelas palavras. Esta é a lição número 11 da classe de adolescentes. Sim, as suas palavras têm poder e você precisa ter amor por elas. E isso é exatamente o que elas devem pronunciar, o amor. Para esta lição, os hinos sugeridos são o 505, 107 e 322. Vamos descobrir. A palavra de Deus traz algumas instruções concernentes ao cuidado com as palavras, a mentira, a fofoca, a calúnia e a grosseria. São exemplos de equívocos ou desproporcionalidade no uso das palavras. E eu aqui vou acrescentar mais uma: ironia. Jamais fale algo com ironia. Por quê? Porque a ironia causa na pessoa que ouve uma irritação, uma provocação. Ainda que você esteja com a razão, o fato de você ironizar algo vai deixar aquela pessoa extremamente ofendida e com muita raiva e com muito ódio. Então, uma das formas que a primeira coisa que você precisa colocar no seu coração é: se você realmente quer colocar amor nas suas palavras, a primeira coisa que você tem que fazer é jamais fale com ironia. E aqui tem a questão da mentira. Sim, você jamais deve falar mentira. Por quê? Porque João 8,44 nos diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, então se alguém está falando mentira e vivendo de mentira, significa que é filho do diabo. Então não é o seu caso. Você é uma pessoa, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então você não deve aí passar a sua vida contando mentiras, ainda que tenha aquela questão, né, do 1º de abril. Não, jamais fale mentira. A mentira de forma nenhuma deve ser comemorada. Nós devemos falar a verdade. Por quê? Porque Jesus disse em João 14,6 que eu sou a verdade. Então, como Jesus é a verdade e nós somos seguidores de Jesus, então nós devemos continuar falando a verdade. A fofoca, há algo até curioso sobre falar de fofoca. Na verdade, nós de maneira nenhuma devemos falar fofoca de ninguém. Isso não é bom, não é saudável. Agora, a verdade é que a fofoca causa na pessoa que ouve e na pessoa que fala uma certa satisfação. Agora, você já observou que ninguém faz fofoca de si mesmo? Faz fofoca dos outros. Ninguém faz fofoca de si. Por quê? Porque não é algo bom. Porque se fosse algo bom, eu faria fofoca de mim. Mas como não é bom, eu vou falar do outro. Eu vou falar do filho do outro, da neta da outra, eu vou falar do pastor dos outros, eu vou falar de alguém. Mas por que eu não faço fofoca de mim? Porque fofoca não é bom. Então, ainda que a fofoca cause algum prazer na pessoa que ouve ou na pessoa que fala, independente disso, você não deve falar fofoca, né, fazer fofoca, e também você não deve ficar ouvindo fofoca de ninguém. Você deve repreender este negócio, por mais que, mais uma vez, cause uma certa satisfação, alguma certa alegria e tudo, mas fofoca não é algo de Deus. A questão da calúnia, que é a questão básica, que é de falar mal de alguém, mas na verdade é mais, a calúnia é mais da ideia, né, de uma pessoa falar algo de outra pessoa que essa pessoa não fez. Por exemplo, alguém fala: aquela pessoa é ladrona, mas aquela pessoa nunca roubou nada. Então isso é o quê? Uma calúnia. Está caluniando, está dando algo a alguém, né, uma péssima qualidade, na verdade, né? Está colocando um defeito que a pessoa não tem. Então isso é uma calúnia. Então, repetindo: mentira, fofoca, calúnia, a questão também da grosseria, que eu não falei, ser grosso, né? A Bíblia diz algo que eu acho muito curioso lá no Mateus 5,13, que vós sois o sal da terra, mas não é porque eu sou o sal da terra que eu tenho que ser um sal grosso, né? Por quê? Porque o sal grosso é grosseria e também o sal grosso só vive na carne, né? Lá no churrasco. Então, não é bom. Você é sal, não um sal integral, um sal íntegro diante de Deus e não um sal grosso. Então você não deve falar com grosseria a ninguém. Então a forma de falar é tirar, né, da nossa fala a mentira, a fofoca, a calúnia, a grosseria e a ironia. Hora de aprender. A comunicação é uma das formas básicas de interação entre as pessoas. O tempo todo fazemos uso das palavras, de forma falada ou escrita, para transmitirmos uma mensagem. Então, nós falamos, né, a comunicação é algo praticamente só nosso, né? O reino animal tem lá as suas comunicações, mas a fala é algo único, né? Os corvos também falam, né? Mas, inclusive, falam melhor do que papagaio. Mas a comunicação escrita, a oral, ela é basicamente do homem, né? Somos nós quem usamos essa comunicação
para interagir com pessoas, com família, amigos. Então nós devemos ter cuidado na hora de falarmos em reunião de família, por exemplo, reunião de amigos, e na igreja, em todos os espaços que nós estivermos. É melhor até você ficar em silêncio do que falar aquilo que não deve. O perigo da língua. Tiago ressalta que o crente deve tomar cuidado com o que fala. O perigo está no fato de que a língua é um pequeno órgão do corpo humano, mas com grande poder de criar ou destruir a vida. De um modo geral, podemos até afirmar que as palavras têm poder. É claro que o fato disso ser uma verdade não quer dizer que ela é toda verdade em todos os aspectos. Eu vou te dar um exemplo. Você começa a dizer aí que você vai ser uma pessoa rica. O fato de você dizer que você vai ser uma pessoa rica não vai fazer de você uma pessoa rica. Ou que você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Agora, quando você fala algo da parte do Senhor, lembra lá de Elias, que Elias falou assim, ó, mediante a minha palavra não vai chover, e ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Então, porque ele estava em sintonia com o Senhor. A sua palavra, ela também tem poder. Então, cuidado com o que você fala. Por quê? Porque você tem o poder de ferir alguém, de machucar ou de abençoar. Então, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Por exemplo, você está no mar, você vai beber água do mar? Ela vai ser doce? Não, ela vai ser salgada. Não existe água doce no mar. Da mesma forma, não existe água salgada no rio. Então, são coisas diferentes. Então, a fonte, ela não pode jorrar 2 águas ao mesmo tempo. Ou ela é salgada, ou ela é doce. Assim também somos nós. Nós não podemos falar com a boca, abençoar alguém e depois estar amaldiçoando alguém. As nossas palavras devem ser sempre de bênção. Por isso, o perigo da língua, porque algo que você fala agora pode causar um grande transtorno. O risco de uma palavra dita de forma equivocada. Ele escreve que basta uma pequena chama para incendiar toda uma floresta. Ou seja, uma palavra dita de maneira ou na hora errada pode arruinar a vida de uma pessoa ou uma situação. Além disso, ele acrescenta que esse fogo é enviado pelo inferno. Floresta, falamos, por exemplo, de floresta, no Brasil, por exemplo, existem muitas queimadas, né? E essa queimada, o incêndio, que alguns casos são incêndio, outros são queimadas mesmo, são desmatamento mesmo. Qual é a diferença? A diferença, incêndio florestal é quando o fogo começa de forma espontânea, ninguém tocou fogo, pegou fogo sozinho. Então isso é um incêndio. Quando é uma queimada, um desmatamento, é porque alguém foi lá e tacou fogo. A floresta taiga, por exemplo, é a maior floresta do mundo. Só para você ter uma ideia de tamanho, ela é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. Só que é possível que você já tenha ouvido falar que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Isso é verdade. Por quê? Porque a taiga ela não é tropical, a taiga ela é subtropical, ou seja, um tempo ela está congelada, no outro tempo ela está normal. Então, o desmatamento na taiga só na Rússia, por exemplo, é 10 vezes maior do que o desmatamento que acontece na floresta amazônica. E como é que começa esse incêndio para destruir hectares e hectares, territórios enormes da floresta amazônica, da floresta taiga e outras florestas? Com uma pequena chama. Tudo o incêndio dessas proporções gigantescas que causa aí grandes prejuízos até para a fauna, né, para a flora, e até os animais também que morrem em incêndio. Tudo começa de um fósforo, por exemplo, de uma faísca pequena. E isso também causa a nossa língua. A nossa língua também pode causar um incêndio de destruir famílias inteiras, quando nós falamos aquilo que não devemos. Então nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Só que nós devemos o quê? Ter cuidado com o que falamos, mas nem todo mundo consegue controlar a língua. Tem pessoas que têm sede para falar, né? Tem que falar a todo custo, e isso é ruim, né? Tem pessoas que falam muito, outras pessoas que falam demais, né? Aí fica complicado o negócio. A motivação por trás das palavras. A comunicação continua tendo efeitos prejudiciais para as relações, assim como era nos tempos bíblicos. Quantas pessoas hoje, famílias inteiras, né, casamentos, relacionamentos, amizades, não têm sido destruídos por causa de uma palavra, né, uma palavra que teve uma motivação errada.
É notório que, principalmente para as meninas têm essa questão do falar muito, né? Acho que as meninas sempre têm essa questão, elas precisam de tempo para falar, elas precisam conversar e falam toda a vida. E engraçado que as meninas, né? As mulheres de forma geral, né? As meninas, elas costumam começar a falar uma história, depois elas contam a história toda de novo, só que agora com riqueza de detalhes, e nós temos que ficar prestando atenção. Então, dependendo da motivação que essa pessoa tem, e isso não cabe só à mulher, ao homem também, todos nós somos iguais nesse sentido, nós devemos ter muito cuidado com qual é a nossa motivação para falar aquilo. Qual é a motivação que você tem para falar em uma determinada situação? Então você precisa ter cuidado, porque aquilo que você fala, você pode destruir um casamento, você pode destruir um relacionamento de amizade de anos ou até décadas. Então cuidado com aquilo que você vai falar, né? Cuidado com a motivação que você tem para falar algo de alguém. As palavras que abençoam. Como crentes que servem a Jesus, devemos atentar à maneira como respondemos às pessoas e ao tom dos comentários que fazemos. O tipo de comentário que nós fazemos em situações, primeiro que nós devemos ter muito cuidado, porque quando nós vamos comentar algo, na escola dominical, por exemplo, ou mesmo na vida cotidiana, qual é o tom de voz que você usa? Porque o seu tom de voz fala muito sobre você, fala muito sobre o teu estado de espírito, o teu domínio próprio. Então, cuidado com a tonalidade que você usa, porque às vezes você até falou algo bom, só que a tua tonalidade talvez tenha dado ideia que você foi irônico ou que você foi grosseiro. Então, cuidado com a tonalidade. Isso quer dizer muita coisa. É muita coisa. Então, nós devemos sim ter palavras que abençoam, né, que falam do amor, mas nós também devemos ter cuidado com o tom que nós falamos, para não parecer agressivo, para não parecer que estamos ofendendo alguém. Mas eu estou falando algo tão bom. É algo bom, mas a forma com que você falou. Já observou como muitas vezes as pessoas falam assim: a pessoa ela falou algo lá, ela estava até certa, mas eu não gostei do tom que ela falou. Viu? Observa que tem diferença, ou quando você fala o tom que você usa. A pessoa reconhece que a outra pessoa que falou estava certa no seu comentário, mas não gostou do tom da voz. Então, cuidado com o tom que você usa. As palavras perversas vêm da maldade do coração. Jesus disse certa vez que é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. O coração é aquilo que nos traz alívio. Você, quando fala ao coração de alguém, aquela pessoa tem um coração aliviado. Por quê? Porque você teve um tom de voz bom com essa pessoa, você falou algo que abençoa esta pessoa. Então o coração dela guarda aquela sua palavra que veio numa hora muito debilitada da vida dela. Por outro lado, nós também devemos ter cuidado, porque a Bíblia diz que do coração procede a saída da vida. Então nós vemos aqui a questão de pessoas de crimes de morte. As pessoas pensam, né, e no seu coração cheio de ódio querem cometer crime, ou seja, querem matar alguém ou querem adulterar, né, ou seja, a questão aqui do adultério aqui específico é a questão do casamento, né, querem trair o seu esposo ou a sua esposa. É a questão das imoralidades sexuais, que não dá nem aqui para entrar aqui em detalhes, porque as imoralidades sexuais elas são muito longas, muito vastas, muito complexas, mas de forma geral as imoralidades sexuais é aquela forma de praticar o sexo em si que não é da forma que agrada ao Senhor, né? E temos infinitas situações que não é bom assim que eu venha comentar aqui, porque é algo que você não tem ainda idade, maturidade para saber de certas coisas ainda, mas vai chegar o tempo. Aí as pessoas também cometem roubos, né? As mentiras que eu falei lá no início e também as calúnias que também eu falei lá no início. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a maldade do coração acaba falando palavras perversas, né? Então nós devemos ter muito cuidado com esta questão. E claro, você tem um bom coração,
não vai acontecer essas coisas com você. Você não tem aí, pensa em crimes de morte, de adulterar, até porque você nem namorado, nem namorada você tem. Pelo menos não deveria, né? Com a idade que você é novinho, novinha, olha lá, hein? E a questão das imoralidades sexuais, eu nem vou entrar nesse ponto, porque verdadeiramente, como você é uma pessoa de Deus, você ainda não pensa sobre essas coisas, né? Não tem idade, né? Olha lá, hein? As virtudes do Espírito superam a natureza humana. Deus produz as virtudes do fruto do Espírito na vida do crente. Então, o amor e o domínio próprio substituem atitudes de raiva e outras coisas ruins. Você tem domínio próprio, por quê? Porque você tem fruto do Espírito. E uma das partes do fruto do Espírito é ter domínio próprio. Então, quando você tem domínio próprio, você não fala com raiva, você não tem suas atitudes no momento de raiva, você também não fala outras coisas ruins. Há uma questão que as pessoas falam que, em parte, é verdade. Que as pessoas costumam falar a verdade quando estão com raiva. Isso geralmente é verdade. Então, quando a pessoa está com muita raiva, ela acaba falando coisas que não deve. Como eu falei, há verdades que não se devem ser ditas, pelo menos não naquela ocasião. Nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Então, quando uma pessoa está com raiva, ela acaba não abençoando com as suas palavras, ela acaba falando algo que não deve. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de raiva, né? Não deixar, mas isso não vai acontecer com você porque você tem domínio próprio, o Espírito Santo está dentro de você, então você não tem essa questão de ter raiva, né? E eu vou aqui até usar uma frase de Shakespeare. William Shakespeare dizia que você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Então você sim, você pode até estar com raiva. Eu lembro que Jesus falou, ireis, mas não pequeis. Ou seja, você pode até ficar com raiva, estar irado, mas você não deve falar palavras, né? Mantenha em silêncio, vá embora do ambiente, saia, se retire, né? Não deixe a sua raiva gritar, né? Que aí você vai falar com raiva, vai falar algo que não deve, não vai abençoar ninguém e ainda vai trazer problemas e dores de cabeça para a sua vida. As palavras de sabedoria. Estar diante de uma tela sem olhar nos olhos da outra pessoa não dá direito de escrever ou gravar áudios de qualquer forma. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, ou mesmo no Instagram, ou no Facebook, você às vezes pode estar com determinada raiva, né, ou outra coisa. Você não está vendo a pessoa pessoalmente, não tem aquele contato direto com a pessoa, então você pensa em responder qualquer coisa, né, para aquela pessoa e dar uma resposta mal criada. Não. O fato de você não conhecer a pessoa pessoalmente, você não vê-la pessoalmente, aquele ser só uma tela, quando você fala alguma coisa, você manda um áudio de uma forma agressiva, você vai ofender a outra pessoa. Então nós não devemos responder assim. Nós devemos ter o quê? Sabedoria na palavra. Quando você recebe uma mensagem dessa, que te afronta, te ofende, o primeiro que você tem que fazer é o seguinte: saia do aplicativo, vai para a rua, vai descansar um pouco a cabeça e vai pensando, né? Vai pensando numa boa resposta. Porque se você responder na hora, a sua raiva, né, vai acabar aflorando e vai dar uma péssima resposta. Né? Apesar que eu acredito que você tenha o Espírito Santo dentro de você, tem domínio próprio, mas pode ser que você perca aí por alguma razão, você dá a ocasião aí à carne, né? Dependendo das circunstâncias, dependendo do que a pessoa te falou, de repente foi algo tão ofensivo que realmente você não se controlou. E em algumas situações, sejamos razoáveis, há momentos que verdadeiramente a gente acaba explodindo mesmo. Lembra de Pedro? Pedro era brabo, discípulo de Jesus, ele explodia mesmo, ele era uma pessoa assim, muito explosiva. Então, mas era uma pessoa verdadeira, né? Interessante isso, até curioso. Então, nessa hora, o que você faz? Você não responde na hora, vai para a rua. Depois você pensa numa resposta e dá para aquela pessoa, para não ofendê-la. A sabedoria no uso das palavras. Por isso deve-se manter o respeito e se comunicar de maneira educada, mesmo quando se discorda da posição das outras pessoas. Quando você discorda de alguém, você sempre irá discordar de alguém, inclusive você tem todo o direito de discordar das coisas que eu estou dizendo aqui para você. O tom de voz, lembra que eu falei lá do tom? Quando você usa o tom da sua voz, as coisas mudam. Quando você fala de uma forma educada, tranquila, serena, que diz lá em Provérbios 15, né? 15, versículo 1, né? Que a palavra
dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Então, quando você fala de uma forma, você tem um uso das palavras com sabedoria, ainda que você discorde daquilo do que a pessoa está dizendo, a pessoa vai respeitar muito você. E que ela vai pensar, é interessante, ela não concorda comigo, mas ela não foi agressiva comigo com palavras, ela falou comigo de uma forma educada, plausível, tranquila, serena, temperada. Então isso muda a forma com que você fala. Você não é obrigado a concordar com tudo, né, que as pessoas dizem, inclusive na escola bíblica dominical. Você não é obrigado, você não é obrigada a respeitar que eu digo, não é nem respeitar, estar de acordo. Você pode discordar da pessoa, só que tu tem que ter argumento para discordar. Então, nesse caso, é uma forma de comunicação. Você se comunica de uma forma educada. Então, pelo fato de você estar de uma forma educada, discordando da pessoa, as coisas mudam completamente. Eu, particularmente, já aprendi muito com aluna, que às vezes eu falava alguma coisa e eu, não, professor, eu discordo do senhor, porque é por causa disso, e me dava uma referência que muitas vezes eu nem conhecia. Eu, interessante, vamos lá, vamos debater esse negócio aí. Então, a questão do respeito vale muito. Da mesma forma que você gosta de ser respeitado, as pessoas também querem que você respeite. E você não tem que exigir respeito. Você não tem que exigir. Você tem que conquistar o respeito. E como é que você conquistou o respeito? Sendo uma pessoa respeitosa. À medida que você respeita as pessoas, respeita a opinião das pessoas, ainda que a pessoa esteja errada e você tem um pensamento diferente, você respeita as pessoas acabam respeitando você. Inclusive aquelas pessoas que não gostam de você acabam te respeitando também. O exercício no uso correto das palavras. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio. Não se fala sem pensar ainda mais quando se escreve e tem tempo para elaborar a resposta. É interessante, eu acho muito interessante quando a polícia prende alguém, né, um humilhante, eles sempre falam a mesma coisa, você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. E é exatamente isso. Por quê? Porque ele tem o direito de estar em silêncio, e você também. Dependendo das circunstâncias, você tem o direito de não dar uma resposta. Eu tenho uma amiga que diz que a melhor resposta é aquela que não se dá. Então, quando você fica em silêncio, é claro que não é toda situação, tem situação que você vai ter que dar uma resposta mesmo. Mas quando você se vale do direito de ficar em silêncio, é melhor do que você falar coisa que não deve. Melhor do que você falar algo que vai ofender alguém. Então nós devemos ter muito cuidado, não pensar no que aquilo que nós vamos fazer, naquilo que a gente vai falar, ainda mais se a gente tiver tempo para elaborar uma resposta. Se você tem, por exemplo, até o próximo domingo para dar uma resposta, por que você vai se precipitar e falar a resposta agora? Não, aguarda até o próximo domingo. Quando eu fazia a prova na escola, e eu tinha, sei lá, uma hora para fazer a prova, geralmente eu usava uma hora da prova para fazer a prova, ainda que eu tenha feito ela toda. Eu fazia, revisava ela, olhava de novo. Eu não tenho uma hora para fazer a prova, então eu vou usar uma hora de tempo, ainda que eu faça ela com 5 minutos. Eu vou revisar, vou talvez melhorar as respostas. Se você tem tempo para dar resposta, então não se precipite nas respostas. Não se precipite. Use o tempo que você tem. Conclusão. Tenha amor pelas suas palavras. Mesmo na adolescência é preciso prestar atenção na maneira de se comunicar. Palavras ruins como ofensas não fazem parte do vocabulário de quem é habitação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não habita em você, é claro que habita em você. Então, você precisa ter cautela nas suas palavras, principalmente como pai e mãe. Irmão, você precisa ter cuidado para você não falar algo dentro da sua casa, dentro da sua família, que vai ofender seu pai, ofender sua mãe, ofender seus irmãos. Você precisa ter cuidado. Na igreja, de igual forma. Cuidado para você não ofender o pastor, o seu professor, a sua professora, o superintendente da escola bíblica dominical, o seu líder. Você precisa ter cuidado. Agora, mais uma vez, você não deve ofender ninguém, mas você deve colocar o seu ponto de vista. Você deve, uma vez que você discorda de alguém, até mesmo do seu pastor, e o seu pastor está errado e você está certo, você, dentro da palavra, dentro do respeito, dentro da educação, você mostra para ele: olha, pastor, o senhor está errado aqui, ó. O senhor falou isso e a Bíblia diz assim, tem que fazer assim, dentro do respeito. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Então, como você é morada do Espírito Santo, então você tem que agir com santidade, com educação, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com amor, com paz. Então você precisa ter cuidado, né, com temperança, precisa ter cuidado com esse negócio.
Vamos praticar. Número 1. Uma palavra dita de maneira equivocada ou mesmo a mentira ou a calúnia sobre alguém. Letra B é uma resposta pessoal. Número 2. Letra A e letra C são as respostas que você precisa marcar com X aí. E a número 3 também é uma resposta pessoal. Eu vou te falar sobre a questão da tonalidade. Se eu chegar para você e disser para você assim, você é uma bênção. Olha a tonalidade de voz. Minha voz está aqui, ó. Eu disse o quê? Que você é uma bênção. Agora, imagine se eu chego para você e falo assim, você é uma bênção. Tá entendendo? Você é uma bênção. Parece que é agressivo. A tonalidade de voz muda o significado da palavra. Muda as coisas. Então você precisa ter muito cuidado sobre a questão da tonalidade de voz. Tenha cuidado para que você não pareça assim, ainda que você esteja falando uma palavra de bênção, ainda que você esteja falando uma palavra de amor, para não parecer com a sua tonalidade de voz que você está sendo uma pessoa agressiva com as palavras. Então, tome cuidado com as suas palavras e que o Senhor da palavra continue te dando a palavra para que você não fique sem palavra e assim as pessoas sejam abençoadas pelas palavras que saem da sua boca. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!